Então, bora ver o que pode acontecer na próxima semana. O que aconteceu na semana passada? Vamos ver o que aconteceu no fechamento de sexta-feira. O que a gente pode esperar para a próxima semana, tanto em milho, boi, soja, café, né, no dólar, em algumas ações aqui no mercado brasileiro. Eu também quero falar alguns padrões de candlestick que o pessoal anda utilizando muito, que eu vejo muita gente perdendo muito tempo estudando padrão, 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 sendo que o mercado por si só, na maioria das vezes, é aleatório. O importante é entender o contexto em si, o que aquele candle representa em vários tempos gráficos diferentes. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então em mais um vídeo. Buenas, pessoal, vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, domingo, dia 26 de setembro, então nós não vamos fazer um vídeo, né, no fechamento de mercado, fechamento de sexta eu estou fazendo hoje, mas é melhor, né, eu acho um pouco melhor isso, porque a gente está com a cabeça um pouco mais quente do que esperar já para amanhã na abertura do mercado e para os próximos dias dessa próxima semana, certo? Bom, se você é novo aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa também os comentários aqui, envia suas dúvidas, sugestões, isso é muito importante, faz com que o canal cresça e mais pessoas sejam atingidas. Também peço que escaneie o QR Code que está lá em cima ou clique aqui embaixo no primeiro link para entrar lá no grupo do Telegram, que é um grupo gratuito, um grupo liberado para todo mundo falar. Tem gente do mercado físico, né, de commodities, tem produtor agrícola, tem criador de gado. Então também tem gente que é especulador em bolsa, seja aqui no Brasil, lá fora, faz operações day trade, swing trade, operações com opções, tem de tudo lá. Então a vantagem do grupo é exatamente essa, é criar uma comunidade 100% gratuita, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Todo mundo pode entrar e todo mundo aprende com todo mundo, muitas oportunidades surgem lá. Então, né, é só clicar no primeiro link aqui embaixo ou escanear aquele QR Code que não tem erro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender nem um pouquinho de entrar no grupo, certo? Bom, vamos falar de mercado. Vamos ver o que aconteceu na sexta-feira aqui. Nós tivemos o Ibovespa fechando com 0,69, o dólar subindo 0,58, milho caindo 0,98, o boi caindo 0,60, o café com 1,95 de alto, o ouro também subindo 0,68 e a soja subindo 0,18. A Vale segue lá caindo, né? Voltou um pouco, mas agora segue caindo. DI subindo também. Lembra que eu falei na quinta-feira, né? Bolsa subindo e juros subindo. Quem é que está mentindo na história ali? A bolsa caiu e os juros continuou subindo, né? Lá fora, deixa eu ver aqui como é que fechou o mercado lá fora. Deixa eu pegar aqui rapidamente o TradingView para a gente dar uma olhada como é que ficaram as coisas lá, né? Lembrando que mais tarde da noite já vai abrir o mercado futuro americano. Mas o SPI fechou com 0,16 de alta. Deixa eu puxar aqui para te dar uma olhada. Ó, tinha caído, né, no início da semana passada, passou a semana inteira subindo, terminou a semana lá na região aqui, onde terminou a outra semana, né? Então fechou o gap aqui. Mas dentro daquele canal de alta ele ainda está batendo na borda aqui. O Dow Jones é a mesma coisa e a Nasdaq provavelmente é a mesma coisa. Foi lá fechar o gap naquela região de 373 lá, tá? O que mais? Que as bolsas da Europa fecharam todas em baixa, então nós temos algumas bolsas aqui, né, que depois, mesma situação dos Estados Unidos, tinha caído lá embaixo, voltou um pouco, só que na sexta-feira fecharam com um pouquinho de baixa. Na parte de commodities, o petróleo, né, terminou subindo 0,90, coisa mal em cima aqui, 0,93, o milho com 0,47 queda. Deixa eu dar uma olhada no petróleo aqui, ó, voltando lá para a região dos 73. O milho, né, aqui lateral, a lateral lá embaixo, ainda já faz um bom tempinho que está brigando naquela região, lá não sai do lugar, tentando fazer até uma espécie de pivô, uma espécie de fundinho duplo aqui, para quem sabe chegar e subir mais um pouco. A soja, na mesma situação do milho também, brigando abaixo aqui, já trabalhando, né, negativa no ano praticamente aqui, ou quase que no 0 a 0 no ano, né? O café segue firme e forte para cima, então ele deu uma descansada e agora acordou na última semana. O algodão segue naquele canal de alta e olha a força que o algodão subiu aqui, né? Nos últimos dias ele tinha caído forte e subiu bastante aqui. Enfim, cacau caindo 0,80, o lumber subindo 0,66, o boi
né, com 0,24 de queda, o cobre com 1,29 de alta, o minério caindo um pouco, e as mineradoras, né, Vale, BHP, Rio Tinto, todas caíram um pouco também, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo milho. Deixa eu botar no CCMX aqui para a gente ver o que aconteceu. O milho terminou a semana bem na região aqui dos 90, né? Até vou botar aqui no After para ver o que o After fez. 90,70. Tá? Então vou voltar para o gráfico diário. Terminou o milho aqui na região dos 90 na semana, 90,75. Se a gente colocar num gráfico semanal, que agora ele tem valor, ó, eu tracei essa linha aqui, até mostrei lá no grupo, ó. Opa. O que ele fez aqui? Ó, ele tocou na média móvel do semanal e caiu, né? Rompeu aqui esse candle da semana passada e também o candle da semana retrasada. Ou seja, a gente pode considerar o seguinte, que se o milho, né, na próxima semana, que inicia amanhã, trabalhar abaixo dessa região aqui dos 90, vamos botar lá 90,50, né? 90,50, 90,40 e poucos aqui. Ou seja, se eu romper esse candle para baixo e trabalhar embaixo dele, a gente pode considerar uma continuidade do movimento. O que é uma continuidade do movimento? É a continuidade desse movimento aqui para baixo. Então a gente poderia pegar ele e colocar ele, coisinha, consigo pegar a linha que eu botei aqui, pegar esse candle aqui e botar mais ou menos aqui. Onde é que a gente poderia ter milho? Lá na região de 83 por lá. Ou seja, poderíamos vir a testar esse fundo aqui novamente, que foi testado lá em junho. Isso vai acontecer? Não sei. É uma probabilidade? Sim, se trabalhar aqui embaixo, de preferência se fechar aqui embaixo, né? Porque ele pode só testar lá e voltar. Mas se fechar lá por baixo, pode ser um indício de uma continuidade de movimento. Olha como as médias estão viradas para baixo e está trabalhando abaixo da média. O que eu fiz nessa semana? Eu vendi a semana inteira, ou melhor, eu vendi segunda-feira e encerrei a venda na sexta para não ficar posicionado no final de semana, porque eu não estava a fim de ficar posicionado. Basicamente foi isso. E na semana retrasada? A mesma coisa. Eu vendi no início da semana e encerrei a posição na sexta-feira. Eu fiz a minha primeira venda no milho, e aí vocês lembram, quem está aqui sabe muito bem, eu vendi milho aqui nesse candle, aqui na região dos R$100, né? 94, desculpa. Eu vendi ele aqui na região dos 94, e aí quando ele veio, caiu aqui até essa região aqui, mais ou menos aqui de baixo, ele começou a fazer esse candle aqui, né? Esse candlezinho verde. Eu encerrei a semana, isso aqui foi praticamente na sexta-feira. Na segunda-feira, eu abri uma posição vendida no mesmo ponto de entrada onde eu saí na sexta. Ou seja, eu basicamente dei continuidade no movimento, né? Ele balançou um pouquinho, balançou para baixo, quando começou a descer eu vendi de novo. Então eu continuei o movimento sem pegar ali o gap, né? E aquela dúvida do final de semana, o fechamento de sexta e a abertura de segunda. Então eu entrei e aí fiquei vendido e encerrei a minha posição vendida na semana no final do dia, na sexta-feira. Encerrei no pregão normal, né? Não cheguei a encerrar no after, então ele começou a voltar aqui, eu encerrei, falei, beleza, não vou esperar vir tocar na média, ver se vai continuar e vou ficar de fora, já é sexta-feira, vendi a semana inteira, fiquei vendido a semana inteira, se voltar um pouquinho ou se cair mais, um pouco sempre fica na mesa, né? Detalhe para a gente olhar aqui no gráfico de 60 minutos, o milho está extremamente fácil de operar no gráfico de 60 minutos, ou seja, estava, né, até sexta-feira. Como que vai ser a semana? Não sei, mas na semana passada foi a coisa mais, foi uma mãe, operar milho foi uma mãe, foi operação de livro. Isso aqui dá para limpar esse monte de linha que eu fiz aqui, tirar um print, botar num livro e vai estar bonito lá. Ó, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Né? Aquele famoso trade perfeito de livro bonito. Mas eu encerrei aqui, ele no after ainda chegou a cair um pouquinho, mas tá tudo bem, encerrei a posição. Por que que eu encerrei a posição do milho ali na sexta-feira? Exatamente por causa disso aqui, ó. Olha essa região aqui onde ele está. 90,70, 90,70 e poucos, é bem numa região aqui que já foi um fundo anterior, que foi essa região aqui, né? Se eu tirar um zoom, já foi um fundo nessa região aqui. Se eu tirar, aqui tem um gap bem nesse meio do caminho,
né, que também é uma região bem próxima. Aqui tem um topinho de nada, mas teve um topinho. Ou seja, o milho tem uma memória naquela região ali. Isso quer dizer, então, que eu poderia ter comprado ali para esperar um repique até a média, esperar subir ou algo do tipo. É um ponto bom de comprar milho? Não necessariamente, né? Se eu olhar pelo gráfico diário, qualquer ponto de compra agora é uma entrada contra a tendência. Então, eu tenho que pensar o seguinte: se eu for comprar milho, eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou adivinhando onde é que é o fundo. Eu acho que o fundo está próximo, né? Então, só tem essa lógica. Então, por que eu não comprei ainda? Porque não enxerguei um ponto. Agora, pensando pelo gerenciamento de risco, assimetria de risco, a probabilidade maior de ganhar dinheiro comprando, né, na sexta-feira, no final do dia, é maior do que vendendo. Por quê? Porque ele está próximo a um fundo aqui, então há a possibilidade de ele subir aqui 2 pontos para cima antes de cair 2 pontos para baixo. Então a gente poderia botar um stop bem curtinho, comprar o fechamento desse candle esperando o repique. Por que eu não fiz isso? Porque era sexta-feira. Se fosse um outro dia da semana que o mercado já tivesse mais ou menos ali um movimento, né, durante a semana que a gente consiga enxergar, bom, essa semana ele está trabalhando meio assim ou meio assado, daria para pensar nesse tipo de operação. Como é sexta-feira, não sei como é que o mercado vai funcionar na segunda-feira, é melhor ficar de fora dessas operações. E aí tem um outro agravante, que eu falei no início do vídeo, que é colocar no gráfico semanal e ver que no gráfico semanal ele acabou de romper aqui 2 barras verdes da semana passada e semana retrasada. Ou seja, ele pode abrir aqui na segunda-feira na região de 90 com 40 e já no primeiro candle do dia cair 3, 4 pontos aqui, né, acionando uma venda mais forte aqui, essas médias se cruzando e ele pode vir aqui nos 80. Né? Eu estou muito mais com uma visão muito mais baixista, né, tanto no milho quanto na soja, já há um bom tempo. Quem lembra, eu vendi milho lá nos R$ 100, vim vendendo milho aqui, parei de vender aqui vendi de novo, e nesse repique aqui eu tentei comprar ele, né, aqui embaixo ele me estopou, aí depois ele subiu, aí depois aqui nos 93 eu vendi, fui estopado de novo, né, que ele subiu aqui, aí aqui eu vendi, e aí depois aqui eu vendi de novo. Então, vim desde os R$ 100 vendendo, tomei 2 stops aqui na sequência, e aí depois vendi de novo e vim embora. Né? Ou seja, eu tomei stop aqui vendendo também, né? Eu queria continuar o movimento. Eu errei o ponto, vendi mais acima e aí deu certo. Né? Então, essa é a estratégia. Por hora, sigo líquido no milho. Se o milho continuar caindo na próxima semana, eu vou continuar vendendo. Tem espaço para cair tanto no gráfico semanal para chegar lá nos 80. Se a gente botar um CCM FUT, olhar um gráfico semanal, tem espaço para cair aqui, para chegar aqui nessa região de topo aqui atrás, né? Se a gente botar num gráfico mensal, tem espaço para cair também, o único porém é que ele está em cima da média móvel do semanal, do mensal aqui, ó. Em cima da média móvel de 8, ele está lateral no mensal, em cima da média móvel de 8 aqui, coisa que ele foi fazer a última vez lá em junho de 2020, que foi onde ele começou a querer dar aquela subida. Ele sentou na média aqui e foi embora. Olha os riscos que eu tinha aqui, lá naquele período. Começou a subir e foi embora para lá. Né? Agora aqui ele pode estar querendo corrigir. Se voltar aqui, ele tem uns quantos pontos para cair para baixo aqui, de 90 até 75, tem quase 15 pontos aqui de gap na média móvel de 20 no mensal. Isso é uma coisa que demoraria um tempo, mas não é impossível acontecer. Um dos motivos de eu estar vendido é exatamente por causa disso, exatamente por causa desse padrão aqui no gráfico mensal que não está muito promissor para continuar subindo. E aí eu comecei a ver que, quem sabe, as coisas estão voltando um pouco e é melhor a gente operar um pouco mais vendido do que comprado. E está dando certo. Obviamente que tem a questão do gráfico, né? Que é o principal que eu olho aqui. Tá? Então, milho por hora, tendência de baixa, sigo pensando em venda, é só enxergar um ponto bacana de venda no gráfico diário, principalmente. Essas 2 últimas semanas tem sido muito fácil operar milho, faço 1, 2 operações por semana e basicamente não mexo mais, deixo só o mercado andar e tá tudo certo. O Ibovespa afundou, né,
nos últimos dias lá, deu aquela afundada toda lá, desde lá de cima que veio caindo já, e eu mostrei ali a carteira do canal lá, a performance dela lá para vocês, e deu para ver que o Ibovespa estava negativo nos 7 dias, negativo nos 30 dias, negativo nos 90 dias, e eu estava sempre positivo. E detalhe, eu tô com um percentual da carteira comprado em Ibovespa o tempo todo, não encerrei posição, não encerrei tudo, né? Não encerrei posições de swing trade na minha carteira. O que eu fiz? Operei milho. Então, o que eu perdia no Ibovespa, eu ganhava mais no milho ainda, né? Então, porque boa parte está em garantia, eu estou bem líquido desde lá de maio, junho, né, em bolsa, e aí o que eu ganhava no milho cobriu as perdas e no final das contas eu fiquei bem mais líquido. Ou seja, se eu achar um fundo no Ibovespa agora, se fosse um fundo, ele começar a subir, voltar a 130 mil pontos, eu não fazer uma boleta mais de milho, comprar boa parte da carteira, daqui a 2, 3 meses o Ibovespa vai estar lá em 130 mil pontos, eu vou estar lá com um monte de coisa comprada, o Ibovespa vai ter subido, sei lá, vamos chutar um valor para fazer uma conta, 5%, né? Nos últimos 30 dias a minha carteira vai ter subido 15, 10, talvez, não, nem tanto, uns 8 ou 9%. Por quê? Porque quando caiu, eu ganhei dinheiro no milho, e aí quando subiu, eu deixei subir e tá tudo certo. Obviamente que eu vou continuar operando milho, mas é só para vocês verem que a ideia é sempre trabalhar para se defender. A diversificação de formas de operar, de investimento e fazer especulação quando dá e quando enxerga uma oportunidade é como a gente ganha dinheiro. Não preciso fazer day trade, swing trade todo dia. É quando surge a oportunidade, né? Então vamos adiante, vamos para o boi BGI. BGIV 21. O boi no semanal está quase parecido com o milho, só não rompeu aqui o candle da semana passada, né? Mas a tendência do boi é de baixa, segue caindo ainda. Na semana ele tentou subir, né? Tocou lá nos 308 e voltou principalmente nos últimos 2 dias, né? Então até isso aqui foi sexta, então quinta, até quarta-feira, na abertura de quarta-feira, o boi estava querendo falar, eu vou romper, vou lá nos 310 e devolveu toda a semana aqui em 3 dias, devolveu toda a semana e mais um pouco, né? Então caiu aqui bastante, terminou a semana aqui com um padrão de baixa, né? Então, no gráfico diário, a tendência está de baixa bem tranquila. Uma questão aqui que a volatilidade ainda está alta, desde que deu essa balançada aqui, a volatilidade aumentou um pouco, então a gente vê movimentos, né? Candles maiores, caindo 1%, esse aqui foi pequenininho, caiu 0,60, sendo que aqui atrás o boi trabalhava, né, com 0,7 pontos, né? O 0,17, esse aqui que foi um pouco maior, né? Deu quanto aqui? 0. Tá lá em cima, 0,57, ou seja, ele está muito mais volátil agora, aqui está balançando muito mais. Dá para ver pelo tamanho dos candles mesmo, né? Que a volatilidade aumentou. Inclusive eu posso colocar aqui um indicador de volatilidade que era para estar em algum desses padrões aqui, mas não está. Aqui um true range, estocásticos, IFR, né? Mas eu posso adicionar ele aqui. Vamos pegar aqui mesmo, é que eu não gosto de um monte de indicador. Esse aqui que não tem nada. Vamos colocar aqui um indicador, inserir indicador, volatilidade, mas não quero por bandas de Bollinger, eu quero volatilidade histórica mesmo aqui embaixo. Olha aqui, é isso que eu queria mostrar. Olha a volatilidade do boi, né? Se a gente tirar um zoom aqui, ó, ele vinha devagarinho, devagarinho, ó, isso aqui é um gráfico diário. Eu posso botar o BGI FUT, fica mais fácil de te enxergar. É isso que eu falo. Nesse período, qual que é por que que eu vou operar boi daqui até hoje, por exemplo? Porque se daqui para cá ele balançava bem menos, mas ele está andando mais, então ele dá para ganhar mais dinheiro porque está andando mais. Eu prefiro que ele ande bem devagarinho, que ande 0,10% ao dia, mas que ande direcional, do que ande 2% ao dia, mas que faça assim durante o dia. Porque a chance de eu ganhar dinheiro ele andando devagarinho é muito maior do que se ele andar chacoalhando. Porque se ele andar chacoalhando, eu tenho que acertar o ponto certo. Se ele andar devagarinho,
eu consigo enxergar ali um padrão muito melhor ao longo dos dias e ficar muito mais direcional do mercado. Então eu posso, se ele andar uma volatilidade lá embaixo, eu consigo operar um gráfico semanal do boi. Eu tenho garantia, eu tenho segurança, tenho um tamanho de mão que eu consigo operar gráfico semanal. Agora, se ele chacoalha muito, eu vou ter que operar um gráfico de 60, talvez até menos, e aí eu não tenho liquidez, e aí começa a ficar complicado de operar. Quanto menor o tempo gráfico, mais errático é. Então, por que eu vou querer operar boi do dia 25 de agosto para cá? Não quero. E quem lembra do milho há um tempo atrás, ele estava numa situação parecida, deu aquela paulada lá para cima e para baixo, a volatilidade explodiu e eu falei, eu não vou operar milho nesse período. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a volatilidade começar a diminuir. Casualmente o boi até está começando a diminuir aqui, né? Mas eu falei, vou esperar a volatilidade começar a diminuir. Quando ela começar a diminuir, eu não estou nem aí se ele vai subir ou se vai cair. Eu vou ver que a volatilidade está diminuindo, o mercado está diminuindo o ruído, está tomando uma direção e para a direção que ele tiver eu vou entrar. Se estiver caindo eu vou entrar vendido, se estiver comprando, se estiver subindo eu vou entrar comprando. E ponto. Pode aqui, por exemplo, ser um indicativo disso no boi. Ainda eu acho cedo, mas poderia, a volatilidade está começando a cair, teria que cair um pouco mais ainda, né? Mostrar alguns topinhos aqui, cair um pouco mais e o boi está caindo. Pode, opa, quem sabe então o boi pode continuar aqui mais devagarinho para baixo aqui caindo. Beleza, então a gente pode operar vendido no boi, né? E aí a volatilidade diminuindo. Se a volatilidade diminuindo, leia-se o quê? O tamanho dos stops são menores, as violinadas são menores. Então, se eu tiver errado na direção, eu vou perder menos. E no final das contas, se dá bem no mercado, quem perde menos, não é quem ganha mais dinheiro. Pois para ganhar mais dinheiro, eu ia enxergar uma posição no milho lá, vou vender milho, que eu vendi lá milho no 100, pego todas as minhas garantias, converto tudo para número de contratos, boto lá 30 contratos no milho, beleza, vou vender ali, vou fazer o dinheiro do ano agora. Vou ganhar 10 pontos aqui, vou comprar um apartamento, vou trocar de carro com uma operação no milho. Não é assim que funciona. Funciona é o quê? Esse tipo de coisa que eu falei há pouco tempo ali do Bovespa. O Bovespa estava caindo, como é que estava a minha carteira? Positivo. O Bovespa está subindo, como é que está a minha carteira? Positivo. Ou o Bovespa está caindo, como é que está a minha carteira? Está perdendo menos. Ah, o Bovespa caiu 10%. Beleza, o meu caiu 0,7%. Perfeito. Na verdade, tu ganhou 9,3%. Só que tu ganhou em relação ao Bovespa. Que lá no longo prazo, o Bovespa vai estar subindo assim e a tua carteira vai estar aqui em cima. Então, essa é a diferença. Ganha dinheiro quem perde menos. O importante é perder menos dinheiro. É a primeira regra do Warren Buffett. Nunca perca dinheiro. E a segunda, nunca esqueça a primeira. Então, o boi por hora sigo de fora. A volatilidade dele aumentando um pouquinho aqui, mas ele continua caindo aqui para baixo, né? Obviamente caindo geralmente é para baixo. Eu ainda não sei quem consegue cair para cima. Num gráfico semanal, vamos voltar lá. O boi, né, bateu na média e está caindo, então ele tocou na média móvel de 8 aqui e continua caindo, né, querendo dar continuidade no movimento. Se der continuidade, pode chegar lá nos 294 de novo, certo? Então, por hora, o boi também eu sigo de fora, volatilidade muito alta, não tem interesse nenhum em operar boi. Se fosse ação, daria para fazer bastante operações com opções com a volatilidade lá em cima. E a gente pode fazer operações que vendem volatilidade. Para quem não sabe, opções 1 dos. E aí esquece um pouco o boi porque não tem liquidez. Mas se fosse uma ação de Vale, Petro, qualquer outra boa que tem bastante liquidez, a gente pode pegar e fazer estratégias que vendam volatilidade. Quem sabe a volatilidade é uma das principais variáveis que impactam o preço das opções. Então, quanto mais alta a volatilidade, maior as opções. Então, se eu estou num topo de volatilidade, eu fazer uma operação que venda vol, ou seja, que eu acho que as opções, né, o preço das opções vai cair, porque a volatilidade vai cair, eu faço operações de venda de volatilidade. Posso fazer venda de vários tipos, até venda de put, se está num fundo, e ele começa a subir devagarinho. Se a volatilidade diminuir, eu começo a ganhar bastante dinheiro. Porque eu ganho o prêmio. São operações de venda de opções que me dão crédito. O dinheiro entra na minha conta e eu espero que ela não seja exercida
e eu ganho dinheiro no final das contas. Então, se fosse Vale, Pep, qualquer outra coisa, a volatilidade alta é um bom indicador para a gente operar com opções. Além de fazer day trade, por exemplo, que tem liquidez, mas opções é uma boa. Agora, milho, boi, soja, eu fico de fora. Eu entro na volatilidadezinha baixinha, devagarinho, bonitinho, eu ativo o seguidor de tendência e eu vou seguir a tendência dele desde que ele deixe eu entrar na operação. Certo? O café seguiu subindo e fechou. Olha a semana no café, que coisa mais linda. Foi lá embaixo, nos 217, lá tocou nos 217 e fechou a semana nos 232. Então, quem pegou essa operação comprada aqui pegou 16 pontos no café. No gráfico diário, o café veio aqui embaixo, começou a subir e foi embora, fazendo uma lateralidade aqui, ó, bonitinho. Deixa eu botar no Z aqui, acho que está menos bagunçado. ICFZ21, ó, foi lá embaixo, tocou aqui e subiu. Então ele está fazendo exatamente o que eu desenhei aqui, né? Então, como eu vim do futuro, eu consigo saber exatamente onde o café vai, né? Mas brincadeiras à parte, ele está lateral aqui num tempo gráfico um pouco maior. Obviamente ele está dentro de uma região aqui de uma consolidação e agora tem que esperar. Quem entrou aqui muito bem, eu, como eu sempre falo, já estou posicionado no café desde maio, junho, uma coisa assim, então eu sigo posicionado, não mudou em nada a minha vida. Ele balançar aqui não mudou nada, mas obviamente que por eu estar posicionado comprado, eu espero que o café sempre suba, né? Mas então, ele está dentro dessa região aqui, pode vir testar aqui em cima de novo os 243, lembrando que ele está próximo desse topinho aqui de trás, está bem no topo, na verdade. E se a gente considerar esse range aqui como um canal, o meio do canal seria mais ou menos no olhômetro aqui nessa região. Então, aqui pode ser um ponto de resistência que ele pode voltar até aqui embaixo nos próximos dias. Então, é isso que a gente pode esperar para a próxima semana. Duas opções, ou ele vir testar aqui em cima 240 e poucos aqui, ou quem sabe recuar um pouco até aqui os 221, até mesmo até os 217, ficar aqui brigando nessa região. Exatamente o desenho que eu fiz aqui, ó. Que ele pode tanto ir lá em cima, né? Só não desenho essa parte, quando ficar brigando aqui. Então ele está bem no meio do caminho. No meio do caminho, o que é bom fazer? Nada. No meio do caminho a gente não faz nada. Porque olha aqui, ó, o meio do caminho antes ele subiu, balançou e caiu. Aí depois foi. Aí depois aqui ele veio, rompeu direto. Nessa aqui ele tentou subir, bateu aqui mais ou menos no meio do caminho. Voltou, agora está subindo de novo. Ou seja, essa região aqui é uma região conturbada. Então quem está de fora, o bom é ficar de fora. Era para ter entrado aqui ou esperar aqui em cima, tentar entrar vendido aqui com um stop muito curto. Se ele romper aqui, o próximo alvo é lá em cima. Certo? Então mais ou menos por aí o café. A soja, se a gente olhar a soja, ela segue, né, naquela região lá chata dela, naquela consolidação lá embaixo, né? Então segue sem andar muito, parado lá embaixo, sem subir, mas está querendo mostrar alguns indícios aqui de nos últimos dias de eu vou subir um pouco, né? Subiu aqui quase 2%, está próximo à média móvel aqui de 20, rompeu a média móvel de 8, então pode ser que ela ganhe um pouco mais de volume aqui e venha novamente testar aqui os 29 e pouco aqui em cima. É mais do mesmo, né? Ela toca no fundo, toca no topo, cai, toca no fundo, toca no topo e fica nesse vai não vai, nessa lenga-lenga aqui. Se a gente colocar num gráfico semanal, a soja fica mais fácil de enxergar, né? Que ela tocou lá naquele fundo e fechou a semana aqui. Quem gosta de operar candle, quem sabe romper aqui esse candle, ela pode vir testar essa média, até mesmo essa outra média aqui em cima dos 29 e pouco, né? Então daria uma operação pelo menos com 1 para 1 de risco até aqui em cima nos 29 e pouco, né? Eu enxergo a soja mais para baixo, assim como o milho, então eu ainda prefiro fazer operações de venda ao invés de operações de compra. O gráfico semanal está operando abaixo das médias, está com as médias viradas para baixo, depois de um bom período de alta, fez aqui uma tentativa de rompimento, falhou e não teve mais força. Num gráfico mensal ela rompeu a média móvel para baixo, tocou lá na média e voltou um pouco e está aqui fazendo nada no meio do caminho, né? Então ela tocou nesse fundo que foi justamente aqui um topo aqui atrás também, ó, né? Lá em 28 e pouco. Então ela está numa região bem chata ali
Então eu ainda prefiro vender, mas como eu falei, eu não venderia fundo, não vendo aqui, eu vendo acima dos 29 e pouco aqui nessas médias. Aqui eu cogitaria uma operação de venda se me desse um sinal. Se não, fico de fora da soja. O dólar, ó, rompendo o topo, né, na semana, vamos ver o dólar no semanal, fazendo um gráfico meio bagunçado, mas olha a quantidade de pavio para cima e para baixo. Na verdade, não é só na semana, né? As outras semanas todas aqui. Então o dólar está balançando bastante sem parar, né? Querendo subir aqui, mas está com dificuldade. Então no gráfico diário, sexta-feira fechou até com um gap de alta, subiu, fechou lá em cima, acima dos 5,34, né? Se a gente botar num gráfico de 60 minutos aqui, e dá para ver que ele subiu no início do dia, depois o vento parou no dólar, está brigando na região alta lá, então ele está operando lá em cima já há alguns dias, desde que balançou, rompeu e foi embora, e segue nessa consolidaçãozinha aqui. Eu acredito que o dólar vai terminar o ano por aqui, né? Mas está operando no semanal acima das médias, as médias querendo começar a virar um pouquinho para cima, no gráfico diário estão viradas para cima já, então apesar da volatilidade, quer ver a volatilidade aqui, ó. A volatilidade tem aumentado aqui no diário nos últimos dias, ela tem diminuído agora. Num gráfico semanal, a volatilidade histórica dele segue diminuindo devagarinho, vem diminuindo cada vez mais, ou seja, o dólar vem consolidando aqui, ele está travado, a volatilidade está parada no semanal e dá para ver claramente que o dólar tem muito pavio, mas pouco corpo. Os candles aqui, pelo menos no último mês, né, nas últimas 4 semanas aqui. Então tá bem chato de operar dólar, tá bem complicado de operar dólar. Olha a diferença desses movimentos aqui, aonde hora está subindo, hora está caindo, rompe topo, rompe fundo, a gente não sabe o que vai fazer. E olha a diferença desse movimento aqui. É totalmente diferente. Ou desse aqui de alta, né? É muito mais complexo operar nesse meio aqui. Então, tem que tomar cuidado em fazer esse tipo de operação. Olha o semanal aqui como ele está bem lateral, né? O Ibovespa, ó, o Ibovespa no semanal foi lá embaixo no quanto é que bateu aqui? 107, né? Voltou tudo e terminou lá no 113, então depois de tocar lá na média lá e fez um movimento para baixo, com um candle feio para baixo aqui na semana passada, né? Na retrasada, desculpa, né? Porque agora já está começando a semana. Então ele caiu, tentou voltar, ainda tem espaço para subir até os 117, quase lá 116 e pouco. Num gráfico diário, dá para ver mais claro isso, ele tocou na média, caiu, voltou e veio embora aqui, né? Quem lembra da operação que eu fiz de swing trade no índice futuro, né? Na operação de quinta para sexta-feira, eu peguei e vendi índice no topo desse candle aqui, vendi lá no finalzinho do pregão, vendi índice aqui bem no topo mesmo desse candle aqui no gráfico diário, porque ele estava perto das médias lá, ainda não estava nas médias, depois de ter colocado para vender aqui, mas ele nem chegou lá, né? Então resolvi vender lá num gráfico de 60 minutos mesmo, já estava bem esticado aqui, eu estava imaginando uma correção para o próximo dia, que seria na sexta-feira, né? Eu inclusive achava que a correção ia ser um pouco maior, mas chegou a dar aqui 1.600 pontos, achei que poderia vir a romper esse candle aqui da quinta-feira e quem sabe chegar aqui no 111 mil, alguma coisa assim, mas não teve força. Isso não quer dizer que não vá continuar esse movimento para baixo aqui. Esse pode ter sido só o primeiro candle, ele pode continuar caindo mais uns dias aqui, quem sabe chegar aqui embaixo. Mas, por se tratar de índice futuro, por se tratar de Brasil e tudo mais, eu preferiria, né, encerrar a posição na sexta-feira mesmo. Então, assim como no milho, eu encerrei a posição vendida aqui no índice na sexta-feira. Mas a ideia de fazer uma operação de swing trade é que eu acho muito mais tranquilo operar swing trade no índice, até mesmo no dólar, do que fazer day trade. Faço day trade também? Faço. Não sou um day trader. Eu não fico, né, abrindo gráfico aqui, procurando gráfico de 5 minutos, 10 minutos, procurando ativo, vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender. Faço 50 operações num dia? Não, bem capaz. É aquele tipo de coisa assim, eu estou aqui num gráfico diário, estou olhando o que está acontecendo aqui, vou lá, olho, de repente acho um ponto importante, coloco num gráfico aqui de 5 minutos, vou lá, faço uma operação, muitas vezes uma operação num gráfico de 5 minutos, né,
na conta de swing trade para que, se a operação der continuidade ou fique posicionado para swing trade, então eu não fico procurando day trade, simplesmente quando aparece a oportunidade. Às vezes o dia está extremamente direcional no índice, está extremamente direcional no dólar, aí fica fácil fazer um day trade, mas na maior parte das vezes, a maior parte das operações que eu faço são swing trade mesmo. Como eu sempre falo, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele é. Tem que ter mais paciência, demora mais tempo, mas é muito mais tranquilo de se operar. Eu posso botar a boleta aqui, saio, vou no mercado, vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, vou na academia, depois eu olho, tá legal, não tá legal. Não é aquele negócio de estar aqui nos 5 minutos, precisa ir no banheiro, não tem tempo para ir no banheiro. Eu quero ir lá pegar uma água lá para tomar, não consigo porque eu estou posicionado. Então, o swing trade é muito mais tranquilo. Eu, pelo menos, acho muito mais tranquilo. Tem gente que não gosta de ficar posicionado, né? Que não dorme de noite se está posicionado. Eu fico bem mais tranquilo. Ações, então, é muito mais fácil, né? Que aí tem stop, tem tudo, certo? E aí eu queria falar de padrões de candles. É uma coisa bem simples, mas que muita gente não repara. Eu já falei isso em vários vídeos aqui e eu queria falar isso de novo, né? O que acontece, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui isso aqui. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, eu vejo muita gente operando candle. Ele deu um sinal de entrada lá, vou comprar e vou vender. Olha o candle que ele fez, olha o candle. Por exemplo, o candle mais comum, né, que todo mundo adora comprar, é isso aqui. Ou isso aqui, vamos tentar fazer aqui alguma coisa. É mais ou menos isso aqui. É o famoso martelo, que o pessoal gosta de comprar, que é aquele candlezinho verde lá no fundo, quando faz lá. O que a gente faz? Bota uma boleta de compra aqui, com stop aqui no fundo, compra e vai embora. Aí o que acontece? A pessoa aprende isso. Assim como ela aprende que um candle vermelho, né, lá em cima, fazendo um movimento contrário, que é isso aqui, né? Se romper aqui embaixo, eu boto um stop aqui em cima, boto um stop aqui e vamos vender que agora daqui para baixo o mercado cai sem parar, e se for para subir daqui para cima ele sobe sem parar por causa desse padrão de candle. O candle mais comum que tem. Outro padrão de candle também que acontece muito, vamos lá, vamos pegar por exemplo, pode ser isso aqui mesmo, não era isso não. É isso aqui, um candle vermelho aqui assim, aí depois vem um candle verde, ou até mesmo vermelho, um candle verde mesmo, e faz isso aqui, aqui. Muitas vezes deixa aí um paviozinho aqui assim. O que é isso aqui? Isso aqui é um famoso inside bar, então ele vai dar continuidade no movimento. Se romper aqui embaixo, eu vou entrar vendendo com um stop aqui, porque é um inside bar e assim funciona. Se eu inverter isso aqui para cima, é a mesma coisa, né? Então se eu fizer um candle aqui, botar um candle verde para cima, dá para fazer aqui, um candle verde para cima aqui, e lá em cima fazer um candlezinho vermelho, seja com pavio ou sem pavio, né? Se ele romper para cima aqui, eu vou comprar, porque vou botar o stop aqui embaixo, porque o mercado vai explodir, porque é um inside bar e blá blá blá. Ou seja, isso aqui um monte de gente ensina. Se eu botar no Google aqui padrões de candle, vai aparecer lá um monte de coisa, engolfo de alta, engolfo de baixa, martelo, estrela cadente, aí mulher grávida de alta, mulher grávida de baixa, piercing line, inside bar, harami não sei o que é um doji, o doji em si, um monte de padrão de candle, né? Os doji, que são aqueles candles famosos também, que é o famoso não fez nada, que é basicamente isso aqui, né? Um candle sem nada, sem direção nenhuma, vai e volta e não faz nada. O que são esses candles aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Porque eu vejo muita gente aprende isso aqui, pega um livrinho, decora, né? Pega uma foto, decora, cola na mesa aqui a foto, decora. Sempre que aparecer aquilo eu vou vender, vou comprar porque é assim. E aí acaba entrando em qualquer candle desses. Acaba entrando em qualquer candle, qualquer inside bar, qualquer martelo, qualquer estrela cadente. Isso é o pior erro que existe. Então, principalmente para quem está começando. Eu sempre falo, esqueçam os candles, esqueçam o nome dos candles, não foquem no nome do candle, foquem no contexto.
Como assim foque no contexto? Por exemplo, mais clássico, o que é um candle desse aqui? O que é um martelo no gráfico diário? O martelo no gráfico diário, eu vou copiar isso aqui e vou abrir isso aqui. MS Paint. Só para deixar aqui no cantinho, tá? Então, olha lá, um martelo. O que é um martelo num gráfico diário? Eu vou tentar procurar aqui no Ibovespa mesmo um martelo para a gente ver aqui, tá? Deixa eu pegar, ver se eu acho um martelo bonito. Pode ser esse aqui mesmo. Esse aqui é do 157 aqui, ó. Tá? Esse aqui é o martelo que aconteceu aqui no dia 19/8/2021. É o martelo no gráfico diário. Então, beleza. Então, ó, eu vou comprar aqui, vou botar o stop aqui embaixo e vou ganhar dinheiro. Deu certo aqui? Deu. Mas o que é um martelo num gráfico diário? O martelo no gráfico diário nada mais é do que eu pegar um gráfico de 60 minutos e muitas vezes eu vou ter no gráfico de 60 minutos duas possibilidades. Ou eu vou ter isso aqui, caiu forte, né? E aí voltou, começou a subir e está indo embora para cima. Ou seja, é um gráfico de 60 minutos totalmente direcional, subindo, muitas vezes, ou melhor, abre caindo aqui com um pouco mais de força e depois vira e sobe com muita força. Ou muitas vezes, né, principalmente boi, né, commodities um pouco mais que gostam de bater com mais força, muitas vezes é um candle lá num gráfico de 60 minutos, muitas vezes é um candle lá no gráfico de 60 minutos, bateu forte para baixo, depois o mercado volta e fica fazendo isso aqui, ó. Fica totalmente lateral, né, num gráfico de 60 minutos. E aí, ó, aí pega esse paviozão aqui, lá no diário, o que o pessoal enxerga? Enxerga isso aqui, ó. Aqui está a cabeça do martelo, né? E aqui está o pavio do martelo aqui embaixo. Obviamente que isso aqui foi totalmente mal desenhado, mas isso aqui é um dia, vamos supor, é um gráfico diário. Aí o que acontece? Ah, eu vou comprar ali porque vai romper. Aí tu vai lá e bota uma boleta de compra aqui. Nada mais é do que uma operação de rompimento de lateralidade. E muitas vezes eu vejo o pessoal tentando antecipar isso. Está se formando o martelo. Sequer fechou o movimento do dia. Né? Esse dia aqui, 157, vamos supor que é 3 horas da tarde. Está se formando o martelo. E aí o pessoal vai lá e compra. O que eu estou comprando? Eu estou comprando o alto, eu estou comprando o topo de uma lateralidade nos 60 minutos. É uma boa operação? Não, horrível. É melhor, ou espera romper direto e se vai comprar o rompimento, compra o rompimento no rompimento, ou espera voltar e compra o fundo da lateralidade. Agora, comprar topo não. Então, aqui funcionou, mas o que eu quero passar para vocês e serve para todos esses. Um padrão de candle, que nem esse aqui, um martelo no gráfico diário. Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu botar aqui no gráfico de 60, que dia foi isso? 19/8, 60 minutos. Deixa eu voltar aqui. 8 foi agosto, né? Dia 19 de agosto. Tá aqui, ó. Ó, o que foi isso aqui no gráfico de 60 minutos? Cadê a abertura do dia? Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá aqui, ó. Olha o que é um martelo num gráfico de 60 minutos. Um martelo no diário. O que foi no gráfico de 60 minutos? Foi exatamente isso aqui. Ele abriu aqui o dia, ó, 19 de agosto. Abriu caindo. No primeiro candle caiu, depois foi lá embora e fechou o dia aqui. Aí muita gente num gráfico diário, né, tenta antecipar. Chega perto das 5 horas da tarde, tenta antecipar o movimento que pensa, amanhã vai abrir rompendo, então eu vou comprar agora para garantir já para amanhã, como se fosse operar um FR. E aí compra aqui. Exatamente qualquer um desses 3 candles finais aqui, seja aqui quase no after praticamente, ou o candle 6 ou o candle 5. Esquecendo o que aconteceu, né, daqui para cá, olhando só até aqui, é um bom ponto de compra? Não, isso aqui é um péssimo ponto de compra. Né? Botar aqui, ó, o primeiro candle vai sumir. Tá, mas esquece que existe esse candle 1. Vou comprar aqui, é um bom ponto de compra? Claro que não, olha as médias, tá virando para baixo, o mercado caindo sem parar. Né? Tudo para baixo. Eu estou comprando aqui, que aqui é um ponto de venda, é um toque de média. Eu botaria uma boleta de venda aqui fácil. Então, por que eu vou comprar aqui? Não vale a pena. Né? Então, eu esperaria cair para comprar depois. Poderia comprar num pullback, comprar aqui embaixo,
comprar, pegar aqui ó, 50% desse movimento, comprar aqui no meio do caminho, que deu exatamente ali, ó, aí seria um ótimo ponto de compra. Nesse caso, o martelo deu certo, mas o que é o martelo no gráfico diário? É nada mais do que um paviozão grande, ou um candle grande, uma barra grande no gráfico de 60 minutos e ou uma tendência muito forte para cima, ou um candle só que abriu, que fez um leilão, ou saiu uma notícia, voltou e lateralizou lá em cima. Eu estou comprando o topo. Então, esse é o contexto. Ah, mas e se for num gráfico de 60, o que é o martelo num gráfico de 60? É a mesma coisa, só que a gente diminui para um gráfico de 5 minutos. Aqui, ó, esse candle aqui, do dia, que diz aqui, dia 11/8, né? Se eu pegar esse candle aqui e botar num gráfico de 5 minutos, provavelmente vai ser a mesma coisa, vai ser um paviozão para baixo, o negócio lá em cima eu estou comprando o topo. Então, por isso que sempre quando vai comprar rompimento, espera romper, nunca antecipa os movimentos. E sempre espera um pouco. E muitas vezes o mercado sempre testa mais abaixo. Tá? Então, martelo e estrela cadente ainda funciona super bem. Agora, inside bar, tem muito erro inside bar. Muito erro inside bar. Porque o pessoal sai comprando e vendendo qualquer inside bar. O mercado está lateral. O mercado está fazendo isso aqui. Tá uma semana assim, dólar lá. Uma semana assim. Aí deu um inside bar aqui, vou vender. Mas por que? Tá uma semana fazendo a mesma coisa. Então espera para comprar fundo e vender topo. Esquece o padrão do candlestick, né? Então, dê uma estudada nisso, pesquisem sobre isso e tentem entender o seguinte. Bom, eu estou operando no gráfico de 60 minutos e estou enxergando aqui um martelo. Isso aqui lá nos 5 minutos pode ser um candle só que fez um movimento errado lá por algum motivo. Né? Pode ser uma notícia ou algo do tipo, e o mercado está lateral e eu estou achando que vai subir num dia lateral. Ou pode ser uma tendência muito forte de alta e eu estou comprando o topo. Então seria melhor esperar um pouquinho para voltar. Né? Então esse tipo de contexto é importante. Assim como um gráfico semanal, um martelo num gráfico semanal pode ser um dia de uma notícia que saiu lá e o mercado caiu 2% e Bovespa inteiro, né? E depois no outro dia já abriu com um gap de alta e subiu sem parar. E aí está subindo há 4 dias. No 5º dia da semana, na sexta-feira, eu vou comprar o topo. Depois de ter subido 5%. E aí o mercado na próxima semana cai 3% normal, voltando um pouco, eu me apavoro porque eu comprei errado. Mas eu comprei o martelo. Né? Então, sempre tenham essa noção do contexto, do que está acontecendo. Se esse padrão aqui é no 60, o que isso aqui representa num diário? O que isso aqui representa nos 5 minutos? Porque eu vejo gente que bota na tela gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos, 120 minutos, gráfico diário, 2 dias, semanal, mensal. Olha, 70 gráficos da mesma coisa. Eu não consigo entender. Eu acho que com um notebookzinho, no máximo 2 telas, já está mais do que suficiente para trabalhar. É só enxergar isso. E quando se enxerga isso, as tomadas de decisões são muito mais rápidas. Para quem opera day trade, por exemplo, isso é uma diferença gigantesca. Eu bato o olho no gráfico de 5 minutos e eu automaticamente consigo enxergar os 60 minutos. Automaticamente eu tenho uma ideia de como é que está funcionando ali o diário, como é que está funcionando o 10 minutos, o 15 minutos. Dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Então isso dá um ganho de performance muito mais rápido. Né? Então para quem opera day trade, né, que está competindo com o robô, é uma diferença gigantesca. Então esqueça um pouco o padrão de candle, o nome dos candles. Eu nunca parei para ler nome de candle. Eu sei porque eu vejo o pessoal falando e a gente enxerga essa literatura. Mas esqueça um pouco em focar em padrãozinho, e entenda o contexto. O mercado, em 90% das vezes, são aleatórios. E todas as pessoas que tentaram provar que não são, seja por matemática ou por qualquer outra coisa, sempre se ferraram. Os caras que ganharam o prêmio Nobel, né, que inventaram a forma para precificar as opções, quebraram, porque não conseguiram, acreditaram que conseguiriam prever tudo com a matemática e não preveram. Então, tenham um pouco de cautela sempre e sempre, né, enxerguem o contexto em si. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo nessa semana? O que está acontecendo nesse mês? Vale a pena? Não vale a pena? É um ponto bom considerando o diário? É um ponto bom considerando 60 minutos? É um ponto bom considerando tal coisa? É um ponto bom? Beleza, então eu vou entrar. Se não,
fica de fora. Ficar exposto o tempo todo não é negócio. Ganha dinheiro quem opera pouco, quem se mexe pouco. E quando começa a ficar ruim é o primeiro a correr. Que não precisa ter... O tsunami está vindo para eu resolver e comprar um seguro de vida, né? Ou eu resolver sair da cidade. Se eu acho que já pode ter um tsunami ali por um A, B ou C lá, eu já vou sair da cidade para garantir. Porque senão depois na correria não dá. Beleza? Então, boa semana para todo mundo e tchau!